Diagnóstico e fatores de risco do complexo Teníase cisticercose bovina no município de Salinas, Minas Gerais. Neste trabalho, iremos apresentar introdução, métodos e conclusão usadas para apresentar os dados deste artigo. Equipe. Aqui estão todos os componentes que se reuniram para a construção deste trabalho. Para dar início a este trabalho, começaremos apresentando aspectos importantes sobre a parasitose. Olá! Nosso grupo vai falar um pouco sobre a teníase cisticercose. O que é a teníase? São duas parasitoses distintas com sintomas diferentes causadas pelo mesmo verme, porém em fases diferentes do seu ciclo de vida. A teníase é provocada pela forma adulta da Taenia solium ou da Taenia saginata. Já a cisticercose é causada pela larva Taenia solium nos tecidos. A teníase é uma infecção que acomete o intestino por tênias já na sua fase adulta. Como podemos observar no slide, elas provêm da ingestão de carne de porco contaminada. A teníase é causada por duas espécies de plateumintos, a Taenia solium e Taenia saginata. A Taenia solium tem como hospedeiro o porco e a Taenia saginata o boi. Como ocorre o ciclo da teníase? No ciclo da teníase, o homem é o hospedeiro definitivo e suínos e bovinos são os intermediários. O humano elimina as fezes que estão infectadas com esses ovos e os ovos que estão presentes nas fezes são liberados no ambiente. Como podemos analisar no slide, o gado, bovino e suíno são infectados ao ingerirem a vegetação ou água contaminada. Os ovos eclodem no intestino e migram para o músculo. Os ovos se desenvolvem em cisticercos nos músculos. E então, os humanos são infectados ao ingerirem carne crua ou mal cozida, contendo cisticercos, completando assim o ciclo da doença. Segundo dados da OMS, já foram estimados aproximadamente 2,5 milhões de pessoas acometidas por teníase distribuídas principalmente na América Latina, União Soviética, África, Índia e Extremo Oriente. Outros dados apontam a neurocisticercose como responsável por 50 mil óbitos por ano em países subdesenvolvidos. No Brasil, os estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Goiás apresentam a doença de forma endêmica. A Organização Pan-Americana de Saúde estabeleceu que os níveis que caracterizam endemicidade, a prevalência de 1% para a teníase humana e 0,1% para a cisticercose humana. A teníase foi registrada em Minas Gerais, Brasil, com prevalência de 0,2%, obtida por meio de inquérito epidemiológico em população humana do Triângulo Mineiro. Entretanto, a metodologia utilizada em tais levantamentos apresenta certas limitações, pois os dados obtidos são provenientes dos registros de lesões observadas durante a inspeção post-mortem dos animais abatidos. E devido à baixa sensibilidade do exame, muitos casos positivos não são diagnosticados, especialmente aqueles em que a infecção é baixa e moderada, situação frequente no caso da cisticercose bovina. Segue o vídeo para a fixação do conteúdo. Você sabe o que é teníase? A teníase, popularmente conhecida como solitária, é uma doença causada pela tênia na sua fase adulta. A tênia é um verme plateuminto, aquele com o corpo achatadinho. Existem várias espécies dela, mas apenas duas causam a teníase: a Taenia solium e a Taenia saginata. A Taenia solium é aquela que parasita os porcos e a saginata é a que parasita os bois. Como vamos ver mais à frente, no caso da teníase, os porcos e os bois são os seus hospedeiros intermediários, pois abrigam o verme na sua fase larval, ou seja, quando ainda é larva. O homem, por sua vez, é o hospedeiro definitivo, pois tem a tênia em sua fase já adulta. É importante lembrar que esse verme é hermafrodita e se reproduz sozinho. Como assim?
Hermafrodita quer dizer que esse animal possui os dois sexos, ou seja, ele é macho e fêmea ao mesmo tempo. Dessa forma, a tênia se autofecunda, se reproduz sozinha. Seu corpo possui segmentos, pedacinhos chamados de proglotes ou proglótides. Quando está grávida, esses proglotes ficam cheios de ovos e se desprendem do corpo da tênia, sendo liberados junto às fezes das pessoas infectadas, contaminando o meio ambiente. Vamos conhecer o ciclo da tênia para entender melhor como a teníase é causada. A pessoa infectada ao defecar no meio ambiente ou em local sem saneamento básico libera junto às suas fezes os ovos e os proglotes cheios de ovos de tênia, contaminando a área. Os bois e porcos que se alimentam naquela área ingerem os ovos da tênia através de alimentos, grama, terra e água contaminados. Dentro do intestino desses animais, então, os ovos se rompem, dando origem às larvas, também chamada de cisticercos. Elas entram na corrente sanguínea, se espalhando pelo corpo do seu hospedeiro intermediário. As larvas cisticercos, que se alojam nos músculos da carne do boi ou do porco, formam espécies de bolinhas, popularmente chamadas de canjiquinha ou pipoca. Lembre-se, quando se trata do porco, estamos falando da Taenia solium. Quando se trata do boi, estamos falando da Taenia saginata. O homem, ao comer essa carne ou derivados contaminados, crus ou mal cozidos, passa a hospedar as larvas no seu intestino, onde se desenvolvem absorvendo os nutrientes. Elas podem sobreviver por meses no intestino humano e atingir até 9 metros de comprimento. Em alguns casos, a pessoa infectada não apresenta sinais da doença por meses. Entre os sintomas mais comuns estão dor de barriga, perda de apetite, perda de peso, dor de estômago, diarreia, enjoo, insônia, irritação, fadiga e fraqueza. Para se prevenir não é preciso muito. Quando for comer carne de boi ou de porco, coma apenas bem passada ou bem cozida. Certifique-se também da sua procedência, ou seja, de onde vêm essas carnes. Também é fundamental que a pessoa infectada vá ao médico e receba o tratamento adequado. Outro ponto importante é o saneamento básico. Quando não se tem o saneamento adequado, as fezes não têm o destino correto e muitas vezes vão parar no solo. As metodologias Enzyme Linked Immunosorbent Assay, ELISA, e Immunoblot têm sido utilizadas experimentalmente para o diagnóstico de cisticercose suína e humana, empregando extratos antigênicos de larvas da Taenia saginata, T. solium, T. crassipes. Os testes ELISA e Immunoblot se complementam no diagnóstico da cisticercose, devido à alta sensibilidade e aplicabilidade do ELISA, que pode ser utilizado como um método de triagem, e a alta especificidade do Immunoblot, que pode ser utilizado para a confirmação dos resultados positivos no ensaio de ELISA. Objetivo: a pesquisa foi realizada no município de Salinas, em Minas Gerais, onde foram coletadas algumas amostras de sangue de alguns bovinos das propriedades rurais da região, com o objetivo de diagnosticar a situação do complexo de teníase cisticercose bovina do município. Em cada propriedade também foi aplicado um questionário socioeconômico para analisar os fatores que favoreciam a manutenção do complexo. Foi realizado também um levantamento que constatou a prevalência da cisticercose bovina de 4,70%, enquanto as prevalências de teníase encontradas durante os 4 períodos avaliados variou de 0,29% a 0,24%. Foi concluído que a cisticercose bovina ela está presente no município e o principal fator de risco para a manutenção do complexo é o tratamento ineficiente da carne bovina, o que reforça a necessidade de adotar medidas de controle com contínua vigilância epidemiológica e sanitária. Material. Para a pesquisa, foi realizado um estudo epidemiológico transversal, no qual o fator e o efeito são observados no mesmo momento, sendo eles históricos ou atuais.
optou-se por amostragem por conglomerados não probabilísticos. O que seria isso? Seleção aleatória de forma natural, considerando o número total de bovinos por região. 2% testaram positivos para a cisticose. A pesquisa envolveu 18 propriedades localizadas na área rural do município de Salinas, onde os animais foram escolhidos de forma aleatória. Na tabela, podemos observar a amostragem de 322 animais de 355 selecionados. Ao lado, podemos ver as comunidades do município de Salinas, número de propriedades rurais amostradas por comunidade, o número de bovinos por comunidade e o número de bovinos amostrados por comunidade. Resultados: com o método de ELISA, o método indireto, 52 amostras de soro bovinos coletadas foram consideradas suspeitas para cisticercose. Com o método de imunoblot, 16 foram confirmadas como positivas. A prevalência real de cisticercose em Salinas foi de 4,70%, sendo que a OMS considera a área endêmica acima de 5%. Na tabela abaixo, encontra-se o número de bovinos por propriedade e suas porcentagens testadas positivas para a cisticercose. Apesar da OMS considerar uma área endêmica acima de 5%, não torna o município de Salinas menos preocupante. Além disso, as coletas de amostras feitas tanto pelo método de ELISA quanto pelo método de imunoblot são por punção da veia jugular. Na testagem em moradores, em cada propriedade foi aplicado um questionário para esclarecer a presença de fatores de risco. Perguntas como fonte de água, destino de esgoto, tratamento térmico e origem da carne consumida pelos moradores foi levado em consideração. 42 amostras de fezes de moradores coletadas foram negativas para tenise e cisticercose. 37 dessas amostras acusaram positividades para outras estereoparasitoses, como Ascaris lumbricoides, Entamoeba coli e Entamoeba histolítica, indicando amebíase e lombriga. Outro fator importante para ressaltar é que indivíduos expostos ao consumo de carne mal passada têm 3,58% mais chances de adoecer, adquirindo tenise e cisticercose. Apenas 27,7% das propriedades, os animais eram destinados ao abate em matadouros, com inspeção sanitária estadual. Porém, 22,3% das propriedades realizavam abates clandestinos e cerca de um terço das propriedades, embora destinassem os animais para o abate inspecionado, também utilizavam a produção pecuária para o consumo próprio, o que aumenta o risco da população em adquirir doenças como a teníase, ao consumir carne mal passada e sem inspeção sanitária. Apesar de 21,7% das carcaças serem positivas, elas eram destinadas ao consumo humano sem nenhum tipo de restrição. Foi analisado também que as famílias de baixa renda tinham maior prevalência do complexo de teníase e cisticercose. Em especial, algumas famílias da zona rural relataram a alta prevalência de cisticercose. Em todas as propriedades, os animais eram criados em um sistema extensivo, adotando pouca tecnologia. Todas as propriedades testaram positivo para cisticercose bovina, pois forneciam alguns animais sem nenhum tipo de tratamento. Observemos no quadro 3 os possíveis fatores de risco para a transmissão do complexo teníase e cisticercose. Primeiro, analisar a fonte de água fornecida aos animais. Nessas propriedades, 80% da água eram provenientes de represas ou lagoas e 20% eram fornecidas por poços artesianos. Bom, aqui vemos uma taxa mínima para que esse complexo, possa atingir os animais. Já nas fontes de água do consumo humano, percebemos que o rio Ribeirão tem maior prevalência para isso. Na questão dos esgotos, as fossas taxa mínima. Já os esgotos a céu aberto têm maior prevalência porque os animais ficam expostos a isso. Lá tem secreções humanas e outros tipos de doença também. E essas doenças podem posteriormente chegar até nós, já que consumimos a carne desses animais. O tratamento térmico da carne. Percebemos aqui que a carne bem passada tem uma taxa mínima, Já a carne mal passada tem esse número bem maior, justamente por estar mal passada. A origem da carne bovina consumida pelas famílias. No comércio tem uma taxa mínima. Já esse autoabastecimento, por o animal estar exposto a esses vários outros fatores, tem uma taxa maior. Então,
Nesse estudo, que foi realizado no município de Salinas, Minas Gerais, nos anos de 2007 a 2010, eles concluíram, né, que o complexo Taenias cisticercose está presente no município e o seu principal fator é a carne bovina. E com isso, o município aumentou o controle de medidas sanitárias. Desta forma, concluímos o trabalho e agradecemos a atenção de todos.